E aí, Titira? Esse aqui é o extra onde você vai aprender o quê? Modelagem. O que é modelagem, pelo amor de Deus? Eu já começo contando esse número. E eu modelei para chegar até aqui mais de 200 pessoas. Mais de 200. E aí, papo, o que é isso? Então você não é você é mais de 200 pessoas. Na verdade, eu sou muito mais. Eu tô te falando que até onde eu contei, em umas 200 pessoas que eu modelei algum tipo de coisa, algum tipo de frequência, algum tipo de pensamento, algum tipo de ação, postura. Pablo, o que eu busco na modelagem? Vamos lá. Primeira coisa que você vai buscar na modelagem é isso aqui, ó. Imagem. Depois, postura, frequência, crença, resultado, ó, comunicação, anomalise, drive, formas ou formas, map. Alguém me dá um flip chart maior. Eu vou buscar tudo isso aqui, ó. Buscar resultado, buscar comunicação, buscar drive, buscar atração. Tá, resume tudo de uma palavra só. É esse aqui, ó. Ó, frequência. Porque imagem é uma emissão de frequência, postura é frequência, tudo é frequência, mas eu vou pôr frequência como um dos itens. O que você faz para você ficar muito bom em modelagem? Pra você ficar muito bom em modelagem, você tem que entender o seguinte: tem que fazer 3 coisas. Essas 3 coisas é isso aqui, ó. Vai modelar uma pessoa, tudo começa com honra. Seu cérebro não dá conta de aprender com alguém que você não honra. Ponto. Dificilmente você vai aprender com alguém que está abaixo que você. Você vai aprender com quem está acima. Por que isso? Não é aprender um trocadilho, uma coisinha, ou ter um insight, não. Estou falando aprender mesmo. É rio que joga no outro. Então o rio de cima joga no de baixo. Tá? Mais interessante é que o rio de baixo pode ficar maior que o de cima. Só você ouvir uma frase de um cara aí que passou da terra que falou assim: ó, vocês farão obras maiores. Você tá falando de Jesus. O que ele tá falando? Eu não tô apegado. Se vocês fizerem obras maiores, vocês vão fazer. Só que tem que crer em mim. Vocês têm que conectar comigo. Ou seja, então a primeira coisa é honra. O que é o contrário dessa palavra? Desonra. Quando você é uma pessoa desonrosa, você não consegue carregar. Inclusive, depois de pegar a frequência, você ainda tem como quebrar ela. A PNL fala que isso aqui chama molde. No mundo espiritual, isso aqui chama unção. Já ouviu falar nisso? Às vezes você não sabe o que é, mas um molde é uma frequência, a unção é a mesma coisa. Então, eu lembro quando eu era criança, alguém falava: esse cara aqui tem unção, não sei das quantas. Aí colocava a mão na cabeça: passa a sua unção pra mim. Se você não colocar a mão na minha cabeça ou não orar por mim, eu vou tomar a sua unção do mesmo jeito. A parte boa é, quando eu falo tomar, eu não tiro de você, eu só multiplico a frequência que você carrega. Então esse negócio de frequência é muito violento, muitíssimo violento. Eu ficava louco querendo entender por que caras são usados por Deus na cura. Eu vou te falar, todo mundo tem o dispositivo de cura dentro de si mesmo. É um dom, só que está enterrado. Só que aí a pessoa fala: eu não tenho. Se você não tem, é uma crença. Se você acredita, você não atrai, não tem frequência, não tem postura de quem vai exercer cura. Você não tem essa imagem, você não tem esse resultado, você não comunica a cura, você não tem drive de cura, você não tem a forma, você não tem método. Tá muito simples. Aí então, vamos lá. Eu quero explodir nesse assunto de ser usado por Deus para curar as pessoas. Então você vai ter que ir atrás dos caras que são expoentes disso, que carregam essa frequência. Vamos falar um aqui? Smith Wigglesworth. Aí você vai estudar o cara ultrapassava tanto o limite disso que o negócio dele não era curar, era ressuscitar os outros. Tem 16 pessoas que ressuscitaram, se não me engano, através da vida dele. Aí você pega e fala: não, me mostra mais. T.L. Osborne é um dos caras violentíssimos sobre cura. Aí você fala: mano, o que mais? Mark Harmon é um cara assustador em cura. Aí você fala: cara, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem que ir atrás dos caras que fazem o que você quer. Eles carregam frequência, eles carregam imagem, eles carregam postura, eles carregam o som, eles carregam o modo, eles carregam o nome que você quiser. Resumindo, é frequência. Você vê que tem um cara violento que eu peguei frequência disso. Chama Randy Clark. Peguei pessoalmente. Aí você começa a ver, mano, o que esses caras carregam? O mais interessante de tudo é que você não sabe. Eles sempre estão conectados através de um cara que todos eles modelaram em um tempo. Ou eles se comunicam fazendo parte de um mesmo movimento, a mesma comunidade. Vou te contar um negócio que vai ficar louco. A Igreja Católica, ela nunca foi envolvida absolutamente com oração em línguas. Sabe o que aconteceu? Vários bispos da Igreja Católica Americana se conectaram com um pastor. Humildemente foram modelar um pastor. Sabe o que eles foram? Eles foram atrás de um pastor chamado David Wilkerson. Te dou uma tarefa para você estudar. Sabe o que aconteceu? Esses bispos da Igreja Católica reconheciam o quão grande
era o coração e a frequência desse homem de Deus chamado David Wilkerson. Quando eles se conectaram com o David Wilkerson, eles falaram: nós viemos aqui para carregar o que você tem. A gente quer sair com isso daqui. E o David Wilkerson não entendeu nada, porque os caras eram da igreja católica, da igreja evangélica. E eles só falaram assim: a gente quer essa unção que você tem. Essas dons de maravilha do Espírito Santo, a manifestação em línguas. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, o David Wilkerson orou com esses bispos e eles foram batizados no Espírito Santo. Nunca houve esse movimento da igreja católica. Por que você está contando isso? Porque o dia que você para de ser bobo e vai atrás daquilo que Deus te deu, não tem religião que vai te frear. Sabe o que aconteceu? Hoje tem um racha dentro da igreja católica, a igreja tradicional, a igreja que é renovada. Se você falar na igreja católica é renovada, culpa desse cara ter ido acionar o molde com o David Wilkerson. Então esses bispos saíram e começaram a ferver a igreja católica. Então hoje tem uma linha disso. E eles brigam entre si, porque uns concordam, outros não. Não interessa. Os que têm mente aberta conseguem acessar e modelar qualquer pessoa. Só que a religião, ela te tranca. E aí, quando você passa um muro da religião, fala o católico que não fazia isso. E eu morei alguns anos na frente de uma igreja católica de Goiânia, chamada Medalha Milagrosa. E o padre era mais crente que o pastor que eu conheci. E eles ficavam a noite inteira orando em línguas. Eu falava assim: Carol, tem alguma coisa errada nesse tempo. Eu nunca vi católico fazendo isso. Tô te falando. Pensa aí eu tentando dormir. E a noite inteira, os irmãos católicos orando em línguas a noite inteira. E eu falando: não faz sentido um negócio desse. Faz. Os caras modelaram homens de Deus lá nos Estados Unidos. E pegaram o som do carro. Pegaram o molde do carro. Pegaram a postura, a frequência. Esse é o problema. Nem numa geração da história humana, pessoas do altíssimo topo abriram os códigos, igual tá acontecendo agora. Inclusive, eu estou te transmitindo códigos que as pessoas não transmitiam. Os professores não eram os nobres. Os professores, eles sempre foram trabalhadores. É a primeira geração da história que os professores são bilionários, multimilionários, inclusive trilionários. Resolveram abrir os códigos. Então essa é a geração mais linda de todas para se modelar. Antes você tinha que enfiar numa caverna secreta, numa confraria, eu sei das quantas, virar à esquerda, pular, descer 50 metros. Você é louco, você tinha que fazer o percurso do Indiana Jones para descobrir o código secreto. Não tem código secreto, moço. Não tem. Você pode fazer molde com as pessoas. O problema da internet é que ela rompeu as muralhas. Então você vai poder fazer molde com o que você quiser. Então hoje eu vou te dar uma tarefa. Pensa nas coisas que você quer destravar na sua cabeça. Você vai começar a andar com suas pessoas. Dá para andar de forma digital, dá para andar com o escritor que já morreu tem 300 anos. Você fala: o que a gente faz, mãe? Uma sessão de espiritismo? Não, é só pegar os códigos, tá escrito. Se tiver filme, é só assistir o filme. Se tiver história, alguém souber contar, te passa, você começa a sentir a frequência. Então vamos. A questão da frequência. Você tem que entender que gente tem frequência, lugar tem frequência e situação também tem frequência. Então você tem que cruzar essas frequências. A vezes P vezes S. O que é o APS? Ambiente, pessoa e situação. Se eu tiver numa situação X, a frequência é daquela situação. Te dou um exemplo. A gente está no judiciário. Tem um juiz, tem você. Vamos supor que você seja réu lá, de algum processo. Nem que seja na área civil. Mas tem um juiz, tem você e tem um promotor. Um se defende, outro acusa e outro julga. Certo? A situação gera uma frequência. Se você é o juiz, você está no topo. Se você é o promotor, você está na parte negativa de acusação. E se você for o réu, você está na parte... Na verdade é o contrário. O promotor é a parte positiva, o réu é a negativa. E o juiz é o que governa. Então a situação ela é diferente de acordo com o papel que você está. A pessoa, independente de qualquer coisa, ela já é outro ponto de frequência. Se a pessoa estiver em language, que é sugando energia, ela pode comprometer tudo. Se ela estiver em flourish, ela vai ser generosa, ela vai ser diferente, não é pratativa. E o ambiente? O ambiente, às vezes você não acredita, mas se for, por exemplo, do Coliseu, você vai só assustar. O que acontece? Lá no Coliseu tem um negócio que milhares de pessoas perderam a vida por não renunciarem a Cristo. Já chegou com as oportunidades ali de matar tanta gente que o sangue chegava no tornozelo. Você tem noção. Tá, e aí? Aí é o seguinte. Quando Caim mata o Abel, Deus vai falar com ele, ele fala assim: Caim, cadê Abel? O sangue do seu irmão clama por justiça. Então naquele lugar tem um peso espiritual muito grande, uma frequência de injustiça muito grande. Às vezes você vê um país chamado Brasil e tem essa miséria, é simplesmente frequência. É uma potestade. Corrupção. Você fala: mano, o que faz pra acabar com essa corrupção? É frequência no lugar. Aí, Pablo, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo uma coisa muito simples.
Ambiente é governado por pessoa, situação é governada por pessoa. E aí logo você consegue transformar a frequência de lugar que antes era miséria e fica riqueza. Você consegue transformar a mente de uma pessoa que era miséria e vira pobreza, uma situação terrível de miséria também vira o quê? Riqueza. Então o que que eu faço nesse negócio de modelar? Que eu paro atentamente, por exemplo, eu estou fazendo aula de boxe. E aí meu professor ele está insistindo em me ensinar a dar soco. Eu não quero saber disso, eu quero saber como é que ele pensa. O morro vai atrás sozinho, de tanto copiar a frequência. O gingado dele. Jab direto, jab direto. Por que que você põe a mão aqui? Aí ele começa a explicar. Eu não quero saber que a mão tem que ficar aqui, eu quero entender o porquê. Aí eu fico forçando ele, ele fica mudo louco. Eu falo, se você der um burro, é melhor eu colocar a mão mais pra frente ou aqui? Ele é melhor a mão ficar junta pra você receber o impacto. Aí eu falo, mas por quê? Por que que você pensa assim? Eu acho muito da hora que eu perguntei pra ele. O que que você pensa na hora da luta? Ele falou, eu não penso. Aí meu cérebro bugou, mas como que ele não pensa? Se você não pensar, você toma um soco. Aí eu falei, você vai ter que me dar explicação. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, se eu pensasse o soco ia entrar, eu não ia ver da onde. Eu tenho que seguir meu instinto. Então eu treino, 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 treino. Vum, vum, vum. Treino, 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 treino. Na hora de entrar na luta, eu sigo meu instinto, eu nem preciso pensar. Imagina, você tá numa trocação com o cara, e esse cara começa a dar soco de todo lado, você vai pensar, oi, cadê? Ah, você nem sabe o que você vai fazer. Então ele segue o instinto, eu percebi, o cara vira um bicho, então eu tenho que virar um bicho. Aí eu tô fazendo o quê? Ao invés de ficar lá pegando soco, legal demais. Aprender soco é legal, mas é melhor entender a frequência do cara. Ele teve um professor, o meu professor, que já foi campeãozão brasileiro, ele falou assim que o professor não deixava ele tirar a camiseta não sei pra uma luta, então ele treinava sempre de camiseta. E aí eles instalaram um drive, uma âncora, de se tirar a camiseta tem que matar o cara. Tem que espancar na porrada e tal. E aí ele virava um bicho assim que virava até o olho. Então toda vez, aí isso tudo é molde. Aí você pode criar uma outra âncora, você pode pegar em algum lugar do seu corpo, mas toda vez que ele puxava a camiseta, ele virava o terror. O terror. Pablo, e aí, como é que eu faço para modelar? É bem simples. Esse molde é o tamanho da roupa da pessoa. Então, vou te explicar. A pessoa tem uma camiseta. A pessoa tem uma camiseta. Essa camiseta é E. Certo? Você tem uma camiseta G e ele é P. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar o tanto do molde e comprar mais tecido, fazer igual a camiseta da Tommy, aumentar o tamanho da camiseta. A sua não é G? Você tem que fazer diferente. Camisetona G precisa de mais tecido. Então você tem que acrescentar coisa a mais que senão não funciona, que é pequeno. Para o contrário, tem que cortar tecido. Se for G e você quiser passar para P, você vai ter que tirar, descosturar, cortar o molde e colocar aqui. Vamos na prática, como que é? Se você der conta de entender o que fez a pessoa fazer aquilo, é um gatilho inicial para você fazer igual. Por exemplo, eu já publiquei 27 livros e o cara que eu modelei para fazer estudar de livro tem um pouco mais de 40. Aí, como é que foi isso? Eu pensei, esse cara não para de falar. Ele realmente não escreve nenhum livro. Inclusive, eu só escrevi um de verdade. O resto é tudo fala transcrito. E eu vi que ele fazia isso. Eu falei, por que eu não faço isso? Engraçado é que depois eu fui rodar meus livros na editora dele. Na gráfica, né? Eu já fazia com a minha editora, na gráfica dele. E eu percebi, se eu ficar falando de coisas novas, vai virando livro. Então já foram 27 livros. Que tanto de livro, só que tava tudo dentro de mim. Só que como eu não descobri aquela técnica, não modelava ele, e tava jogando conteúdo no vento. Depois de modelar o cara, eu falava pra caramba presencial. Eu percebi, eu posso falar pra milhões de pessoas. Eu já fui ouvido por 550 milhões de pessoas na Terra. A minha, na Terra tem quase 8 bilhões. 550 milhões já assistiram um vídeo meu. Você tá louco, mano? Que absurdo é esse? Isso é um absurdo. Pablo, e aí? E aí é o seguinte, quando eu comecei a modelar certas pessoas, eu falei, eu tenho que ter linguagem própria, igual esse fulano. Eu preciso de ter um povo igual o ciclano. Eu preciso de fazer isso. Eu tenho que ter um ecossistema igual o outro. Eu tenho que fazer equity igual o outro. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer assado. Por exemplo, na minha última viagem que eu fui lá para Maceió, eu fui para casa de um bilionário, que é amigo meu. Fiquei com ele, dormi na casa dele. Ele já abriu tudo na minha cabeça que eu vou comprar uma sala na Faria Lima. Essa semana que eu tô gravando esse vídeo, eu vou almoçar com o segundo vice-presidente de banco, um grande banco da Faria Lima, tudo porque eu resolvi modelar um cara que é amigo de todos os banqueiros. Engraçado, eu não preciso do dinheiro do banco, mas eu preciso do relacionamento do banco. E ele que me ensinou isso. Olha que louco. Isso é terrível. Quando você começa a fazer molde, você fica insuportável. As pessoas que te conheciam há 10 anos atrás olham e falam assim, mas mudou demais.
Fulano é arrogante agora. É arrogante não, é porque o molde dele tá tão diferente que ele não cabe mais dentro de você. Você não consegue nem entender. E o grande lance do molde é esse. Você vai se moldando e ficando cada vez mais forte, mais poderoso, mais veloz. E quem anda devagar incomoda, quem é fraco incomoda. Quem ficou antiquado incomoda. Vai incomodar todo mundo. Você ficou forte. Então, o que eu quero sugerir para você? Você vai colocar 12 pessoas para você modelar. E essas 12 pessoas que você vai modelar, eu quero que você tire a frequência para você começar a multiplicar dentro de você. Então, pode ficar tranquilo. O que você não dá conta de fazer é porque falta um molde. Se você olhar aqui, agora eu estou olhando para o capacete ali que é do Ayrton Senna. Você olha aqui dentro do meu escritório, tem vários símbolos. Eu comecei a modelar. Eu só tenho jato porque eu modelei 2 amigos que tinham jato. Eu só tenho Ferrari porque eu modelei amigo que tinha Ferrari. Eu só ando de Porsche porque eu modelei gente que andava de Porsche. Só virei piloto porque eu comecei a modelar, você não tá entendendo. Tudo que eu fui adquirindo, fazendo aquisições, potencializando qualquer coisa que eu tenho, foi do que eu modelei alguém. É muito mais rápido. Muito mais rápido na sua vida você modelar alguém. Então a tarefa que eu te dou agora é 12 pessoas. E vai ser chata a tarefa. Você vai escolher 12 pessoas e vai fazer 12 perguntas sobre elas, sobre a frequência que você quer de cada uma delas. Sabe o que você vai fazer? Você vai esgotar as possibilidades de não saber alguma coisa da pessoa. Você vai saber tudo da vida dela. Vai fuçar na vida dela, vai entender como ela se comporta na crise, como que essa pessoa faz quando ela está no governo, como essa pessoa se conecta com os outros. Estudar todas as áreas da vida da pessoa. Muito simples. Fala, Deus me livre. Esse é o detalhe. Só quer aprender, mas não quer praticar. Então não aprendeu, só ouvir. Tem que saber o seguinte, se ouvir resolvesse alguma coisa, o povo que ouve na igreja 40 anos alguma coisa já era promovido a querubim, moço. Não funciona ficar ouvindo. Funciona fazer. Sabe o que é o molde de verdade? É a peça do Lego sua que tá dentro de outra pessoa. E o seu Lego precisa dessa peça. É por isso que eu, de verdade, eu não paro de modelar os outros. E todo mundo que eu já modelei, eu continuo em honra. Mesmo que essa pessoa se levante contra mim, eu não abro mão de continuar honrando ela. Às vezes eu posso até ficar calado em relação a ela, mas falar mal não. Porque isso aí corta a frequência. Seu cérebro interrompe o processo. Cuidado com isso. Então, as 3 coisas que você precisa é honra. 2, equivalência. Fala, o que é equivalência? É andar junto, mesmo que seja a distância. E 3, transbordo. Quer ficar maior do que quem você pegou? Tá sim. Para você ficar maior do que alguém que você honrou e andou, é transbordar mais que ele. É só jogar mais isso. Só jogar a potência elevada ao quadrado aqui que você vai ver. Honrou, equivalência, transbordo. Quanto mais transbordo, mais obras. Vai ficar maior. E aí não para nunca mais. Por que a pessoa, às vezes, ela não consegue modelar alguém? Você vai anotar aí, como não modelar numa pessoa? Enquanto eu estiver pagando pau pra ela, enquanto eu for fã dela, não tem como modelar. O dia que eu descobri isso, todo mundo que eu era fã, assim, eu falei, não quero saber mais. Eu respeito essa pessoa, mas ela é nenê. E eu posso ultrapassar qualquer uma. Ah, Paulo, ultrapassar seria a teoria da concorrência? É só você olhar no grau. Tem gente que não cresce mais. Já fez a volta, assim, ó. E aí, o que você pode fazer? Se você está em franco crescimento e ainda é neném e começou agora, amigo, você pode passar 10, 20, 50 vezes uma pessoa. Quando eu namorava com a minha esposa, eu olhava para o sogro e pensava, não tem como ser rico igual ele. Eu não estou ofendendo ninguém, meu sogro é alguém de respeito, mas o patrimônio da vida dele, eu levantei num único dia. Impossível na minha cabeça, de toda a minha vida imaginar isso. Sabe como isso é possível? Meu sogro não virou meu teto, meu sogro virou meu piso. E já faz tempo que isso aí foi ultrapassado. Foi concorrer com ele? Eu amo a vida dele, me ensinou muita coisa mesmo. Foi muito importante passar nas empresas dele. Mas uma coisa você tem que saber. Se eu ficasse modelando só uma pessoa, eu ia ser menor do que ela. É isso que eu tenho que ouvir agora. Se você fica só debaixo de um super líder espiritual, você é menor que ele. Aí alguém fala, mas o que eu quero é ficar pertinho. Você é um bobo. Se você entender o que é obras maiores, o que é governo, o que é mais semelhança do Criador, você não quer ser mais semelhança da pessoa que você está modelando. Você quer ser do Senhor. E você percebe a multiforme sabedoria que coloca em cada um. Cada um carrega uma face dele. Você pode modelar todo mundo. Você fala, cada dia você vai parecer mais com ele. Termina essa aula te falando, vai cuidar da sua vida, vai modelar muito. Eu prometi há muito tempo, eu vou escrever esse livro dos 200 pessoas que eu modelei. Isso vai fazer muita diferença aí no mundo, mas só essa aula aqui já dá pra você sair do lugar. Fechou? Beijo no seu coração e tamo junto até depois do fogo.